Olá, bom dia para você. Terça-feira, 25 de fevereiro de 2020, começa mais uma edição do Band Cidade, primeira edição, aqui na tela da Band Amazonas. Prisão de ventre, um dos problemas mais comuns do intestino. Uma em cada 5 pessoas diz ter sofrido com isso. Segundo especialistas, as causas são as das mais diversas. Participa com a gente através das redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. É só você digitar Band Amazonas para você ficar sabendo das notícias do dia e também bastidores da nossa programação. Lembrando que também estamos no WhatsApp, o número é o 99205-1478, 99205-1478. Olha só, mochilas pesadas são um sério problema para a coluna. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 80% da população do mundo vai apresentar pelo menos um episódio de dores na coluna por hábitos inadequados. Mas, Flávia, tem como prevenir? Tem como prevenir, sim. Quem conta pra gente é o fisioterapeuta Ramonzinho Vincar, aqui comigo, que é o Felipe Oliveira, que já se encontra aqui conosco no Band Cidade, primeira edição. Doutor, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo ao Band Cidade, Prazer. Primeira edição, primeira vez aqui com a gente, né, Primeira doutor? vez aqui na Band. Explica aqui pra gente como usar mochilas adequadamente. Olha, na verdade, nós temos estudos mostrando que não há associação da mochila com dor na coluna. Tem um Olha estudo só. recente agora, de 2018, que saiu no Jornal Britânico de Esporte e Medicina, falando que não tem como a gente associar a dor nas costas e as mochilas, né? Foi um estudo com mais de 69 estudos que eles utilizaram, que deu mais de 72 mil crianças e adolescentes. Nossa, e assim, e aqueles desconfortos acabam também sendo associados ou não, segundo esse estudo, por conta das mochilas? Não, por conta das mochilas não, mas se você levar em consideração, hoje em dia, com a modernidade, as crianças estão deixando de praticar atividade física, de brincar na rua, de subir em árvores, né? Ficam o dia inteiro ali no celular deitado, que não é ruim, que não, aquela Sim. postura deitado, relaxado, não chega a ser ruim. O ruim é dela ficar muitas horas nessa posição e não fazer nenhuma atividade física, não praticar nenhum esporte, coisas desse tipo. Olha só, agora o que é importante a gente até colocar aqui, doutor, por exemplo, há diversos tipos de mochilas. Sim. Tem aquelas mochilas que são utilizadas nas costas, né? Sim. Tem aquelas mochilas de rodinha, tem aquelas mochilas mais transversais. Aqui o senhor, que é especialista na área, trabalha justamente com isso. Eu lhe pergunto, há um tipo de modelo específico para determinado peso de pessoa, de criança, de adolescente? Não, qualquer tipo de mochila pode ser usada, tanto a tiracolo como aquela normal, né, aqui, ou a de rodinha. Geralmente os pais hoje em dia têm procurado usar essa de rodinha para evitar o peso na coluna das crianças, né? Aí a gente entra naquilo de novo, a criança já não faz nenhuma atividade física, né? E acaba que não bota nem mais uma carga extra na coluna e acaba não tendo um estímulo, né, uma atividade física. Esse uso da mochila pode ser considerado uma atividade física também, pode ajudar a fortalecer a coluna. Lógico que a gente não quer que as crianças usem mochilas muito pesadas, né? Mas se você vai acostumando desde pequena, usando a mochila e aumentando, gradativamente ela vai ficando mais forte e vai conseguindo carregar aquela mochila. A gente pode dizer assim que vai criando condicionamento Exatamente. físico com a criança, né? Exatamente. Agora, eu lembro que no meu tempo lá de estudante, tudo bem que não faz tanto tempo assim, no tempo era livro mesmo, não era apostila, né? Então, por exemplo, tinha o tempo de sala, era português, matemática, história, geografia. Então, assim, vamos colocar 6 livros grossos numa mochila, ali tem um peso, por exemplo, você tem que carregar 10% em cima do seu peso, ou isso não existe mais? Porque eu lembro que o negócio era pesado demais, doutor, pelo amor de No tempo também era Deus. bastante pesado. Exatamente. Muitos livros, né? E também tem um estudo que eles analisaram isso, se 10% da carga ou mais do peso da criança, né? Eles viram em adolescentes entre 9 e 16 anos. E eles também não viram a associação de aumento da carga com o peso, com dor na coluna também. Pois Então, eu acho até importante só falar isso, porque então a gente pode dizer que aquele paradigma é quebrado de que Sim. a mochila pesada causa problemas nas costas, problema na coluna, pode vir aí a escoliose, pode vir até um outro que hiperlordose, é isso? Eu queria que o senhor explicasse pra gente o que é a escoliose no caso. escoliose é quando, por exemplo, a coluna faz um S, né? E a hiperlordose, nós temos a lordose cervical, a cifose cervical, a cifose torácica e a lordose lombar.
né? E a hiperlordose é quando aumenta esse volume, essa angulação da coluna, né? Isso só quando a pessoa está sentada ou quando ela está em pé, está andando? Mais quando está em pé. Pode acontecer quando está sentado também, mas mais quando está em pé que ela se acentua mais. Tem um sintoma para isso, doutor? Geralmente dor, né? Quando realmente é alguma coisa que incomoda, dor. Mas, por exemplo, tem muitas pessoas que têm e não têm dor. E o pinçamento nervoso, o que seria? Aí vem já de uma hernia de disco, algo nesse sentido, né? Quando tem um extravasamento grande, pega ali numa raiz nervosa e essa raiz nervosa pode causar ali uma dor irradiada para a perna, chegando na panturrilha, nos pés. Olha só que situação. Há pessoas que assim, estou com fortes dores na coluna. Qual é a indicação para o alívio dessas dores? Há pessoas que deitam no chão mesmo, né, reto ali, sente ali um conforto muito grande. Outras pessoas optam por carregar uma pessoa nas costas e vai instalando tudo. Então, assim, qual é a orientação nesses casos? Hoje em dia a orientação é movimento, exercício, seja ele qual for. Pilates, musculação, crossfit, yoga, movimento, né? Lógico, quando as pessoas estão em crise, né, aquela realmente crise que a pessoa não consegue levantar da cama, repouso por no máximo 3 dias, mas procurando sempre se movimentar um pouquinho mais. Hoje em dia, desde 1985, não é recomendado mais o repouso para dor na coluna, né? No máximo nessas crises, no máximo até 3 dias. Então, mochila não faz mal. Então, o que é que faz mal para a coluna? A falta de atividade, né? Falta de exercício, falta de movimento faz mal para a coluna. Olha só, então eu pergunto do senhor, a gente sabe que tem educação física nas escolas, geralmente nesse momento agora os pais, em época de férias, colocam os filhos para fazer natação, isso e tudo mais, então é importante que se mantenha ali sempre fazendo exercício, nem que seja 30 minutos? Sim, a orientação dos colégios americanos de cardiorrespiratória, né, falam pelo menos 30 minutos de atividade por dia. Inclusive, você tocou num ponto de atividade física agora na infância, tem um estudo que mostra que eles avaliaram mais de 1 milhão de crianças e adolescentes durante 30 anos e eles viram que as crianças que tinham fraqueza muscular durante a adolescência tinham mais chances de ter uma aposentadoria por invalidez. Por conta disso, por conta da falta de exercício físico. E se o senhor com certeza sabe, né, em escola, assim, educação física, professor, eu tô com dor de barriga, professor, hoje eu acho que eu tô com dengue, então, assim, o que fazer para que chame a atenção das crianças em relação às atividades físicas? Tornar tudo uma brincadeira? O que fazer nesse caso, tendo em vista que a gente está justamente no tempo onde tudo está no celular, está no videogame, está na televisão? Então, o que fazer, doutor? Procurar, né, essas atividades físicas mais lúdicas para as crianças que são menores, né? Mas quando for um pouquinho maior, já procurar algum esporte que ela se adapte bem, né? Aí vai testar natação, vai testar o judô, vai testar o futebol, né? Vai testar até achar uma que ela goste e permanecer nessa. Olha só, muito bem. Doutor Felipe Oliveira, eu quero muito agradecer a sua participação aqui com a gente no Band Cidade, Obrigado, primeira edição, para quebrar o paradigma de que mochila pesada faz mal para a coluna. Isso, muito pelo contrário, cria um condicionamento para a criança, um condicionamento físico também para o adolescente e, por que não, para o adulto, né, não, doutor? Com certeza. Muito obrigada, seja sempre bem-vindo aqui conosco, tá bom? Olha só, gente, agora a gente troca de assunto para falar de carnaval. É que nesta terça-feira, mais de 30 bandas de carnaval devem ocorrer. Uma delas é a Banda do Galo e a gente acompanha as informações agora com a repórter Isabela Bastos. Quem ainda não aproveitou o carnaval pode curtir as bandas e blocos que continuam gratuitamente nesta terça-feira. No bairro Educandos tem o Carnaval do Educandos, também conhecido como Galo do Educandos, que tem o último dia neste dia 25. Além disso, a partir do meio-dia tem a Banda das Cabritas e o bloco Siri Quer Pau na zona oeste de Manaus. Depois disso, a folia continua com a Banda da Sarita, Banda do Bin Laden. Tem também alguns blocos com nomes inusitados, como, por exemplo, o bloco dos Bundas Incubadas da Boca do Imboca. Além disso, muita diversão com a Banda dos 5 Estrelas e outras que acontecem em todas as zonas de Manaus a partir da tarde até a noite. O dia fecha com o tradicional Galo de Manaus, que dessa vez vai acontecer no Sambódromo, localizado na zona centro-sul da capital. Todos os blocos e bandas têm entrada liberada e apoio do governo e prefeitura.
Obrigada, Isabela Bastos, pelas informações. Agora chegou o momento da gente acompanhar a previsão dos astros aqui no Band Cidade, primeira edição. E a gente já começa com você, Ariano. A vida social poderá ser intensa e com muitos convites para festas e passeios em grupo, mas em primeiro lugar, procure valorizar e ficar bem com a pessoa amada. Se tiver sociedade, converse para acertar tudinho. Respeite sempre as pessoas mais velhas, tá bom? Se está solteiro, aposte no seu charme, pois o dia vai te proporcionar mais poder de atração. Inclusive, evite ficar desenterrando questões do passado. Números da sorte para você, 95, 32 e 14, a cor preto. Agora, para você de touro, procure não se estressar com problemas ou questões que estão fora de seu alcance nesse momento. Agora, priorize sua saúde e bem-estar. Procure aproveitar o melhor do dia, tá bom? Números da sorte para você, anota aí, 44, 16 e 39, a cor amarelo. Agora, para você, vamos lá do outro signo, para você de Gêmeos, olha só, as questões ligadas à família, à casa em que mora e os bens imóveis vão lhe dar satisfação. Talvez o dinheiro não baste para o que precise neste momento e terá que recorrer a alguém ou até mesmo ao banco. Agora, no amor, poderá contar com o par para que precisar. Não discuta por bobagens com pessoas que lhe são caras, sabe? Trate da sua saúde. Números da sorte para você, anota aí. 70, 97 e 7, a cor dourado. Agora, para finalizar essa primeira etapa da previsão dos astros, para você de Câncer, a força de Lua e Vênus convida você para festas, para diversões, passeio, vida social intensa e prestígio com as pessoas, mas pode haver brigas e discussões devido ao ciúme da pessoa amada. Esse é um bom dia para assinar documentos e papéis. Há oportunidade de ganhos extras e terá vantagens inclusive na vida profissional. Você vai se sentir mais autoconfiante na tomada de decisões. Números da sorte, 17, 35 e 89, a cor prata. E o Band Cidade primeira edição vai para o intervalo e volta já já com mais informações. A próxima entrevista agora vai ser sobre prisão de ventre, sabe? Aquele incômodo. A gente explica já já quais são as causas depois do intervalo. Band Cidade, primeira edição, de volta aqui na tela da Band Amazonas. Agora a gente fala de saúde, mais especificamente de prisão de ventre, um assunto delicado, mas extremamente importante de se falar. Quem conversa com a gente justamente sobre esse tema é o gastroenterologista, o doutor Armando Holanda, que já se encontra conosco aqui no Band Cidade, primeira edição. Doutor, bom dia. Bom dia, Seja obrigado, muito bem-vindo ao Band Cidade, primeira edição, para a gente falar de um assunto que talvez pessoas fiquem constrangidas em falar desse problema que a gente pode dizer que é tão comum enquanto a gente imagina? Pois é, o problema é comum e as pessoas comumente também ficam constrangidas em falar sobre isso, né? E é um assunto que repercute muito no dia a dia, influencia muito o dia a dia da pessoa e altera a qualidade de vida. Então é um assunto que tem que ser abordado mesmo. Exatamente. E gostaria que o senhor explicasse então pra gente o que é a prisão de ventre. Tem gente que fala prisão de ventre, a constipação, né? Isso, tem vários nomes, né? O nome técnico seria constipação intestinal. É uma simples dificuldade em eliminar as fezes. Essa dificuldade pode se expressar de várias maneiras e tem várias causas. Cada pessoa sente em determinado grupo de sintomas, então isso é muito individual. Não dá para se basear no sintoma do primo, do vizinho, que tem a constipação também. Cada pessoa de um jeito e ela age de uma maneira diferente com o mesmo problema de outra pessoa. Agora, quais são as causas, doutor? Por que a constipação acaba ali aparecendo no indivíduo? A principal causa, a mais comum, é a falta de água. As pessoas costumam não beber água, isso é um grande problema. E a dificuldade ou diminuição na ingestão de fibras, que são substâncias que ajudam a soltar o intestino. As fibras, elas estão presentes principalmente nas frutas e verduras. E a água, aqui no Brasil, é um absurdo a gente não conseguir beber água ou não ter água disponível, né? Mas as pessoas, o maior problema não é a disponibilidade, o maior problema é as pessoas realmente procurarem a água que está disponível em casa. Ter o costume ali, talvez, de andar com a garrafinha do lado, ou então aquele copão grande com água. Ainda mais aqui no Amazonas, né, que é um clima equatorial, né, e a gente sofre muito com essa questão do calor, inclusive nos tempos chuvosos que, mesmo com a chuva, ainda faz calor. Exatamente. Agora, assim, quando a gente fala em fibra, a primeira coisa que vem na cabeça é o mamão
Isso. O que mais? Olha, a primeira coisa é o mamão e o mamão. Então, assim, quais são as fontes? O senhor falou, né, que são as frutas, as verduras, mas quais são elas, doutor? Quais são essas fibras? Ameixa também, né? Sim, sim. Olha, são aos os mais poucos vai populares. aparecendo, aos Sim. poucos vai aparecendo. Mas quais são essas fibras que as pessoas podem ter acesso para talvez melhorar ali o funcionamento que a gente pode colocar gastrointestinal? Isso. Como é que é? Foi bom você ter falado porque o funcionamento gastrointestinal está muito junto, né? Do estômago, gastro com o intestino. Então, problemas que causam a dificuldade na motilidade, no movimento do intestino, podem repercutir também no estômago. Então, as fibras elas estão muito presentes em vegetais verdes e nas frutas de uma maneira geral. O mamão e a ameixa são os mais populares, mas a gente tem muita fibra na manga. Verdade. E o abacate? Abacate. Inclusive, o abacate tem um pouco de gordura também que ajuda nisso. As fibras, elas não só absorvem água e deixam as fezes mais úmidas, ou seja, elas passam mais facilmente pelo tubo que é o intestino. Elas também represam, elas guardam dentro do intestino o excesso de colesterol, de gordura. Então, as fibras, elas ajudam não só no intestino preso, mas em várias outras coisas. Para prevenir câncer, ela é ótima para prevenir câncer. Ajuda nos sintomas que a pessoa pode ter, por exemplo, de má digestão, né? E em várias outras coisas. A água, bebendo água numa quantidade adequada... Qual seria a adequada, doutor? Isso varia muito, sabe? A gente tem um número mágico, assim, que é 2 litros por dia, em torno de 1,5 litro a 2 litros por dia, que é um número muito bom, mas isso varia de acordo com cada pessoa e de acordo também com a estação do ano. Então, aqui no Amazonas, por exemplo, existem épocas do ano que são mais quentes do que outras. E dependendo da localização também, que lugares muito arborizados, né, normalmente tendem a ter uma temperatura menor. Como a gente vive numa selva de pedras aqui em Manaus, a gente tem essa dificuldade da água por causa da procura da pessoa. Então, a gente tem que conscientizar mesmo as pessoas a beberem mais água. Isso previne outras doenças, pedra no rim, assim, e trata também, né? É um tratamento, assim, super disponível aqui no Brasil, é barato e não tem gosto. É verdade. Eu prefiro tomar aquela água saborizada, sabe, doutor? A gente coloca ali uma rodela de tangerina, coloca um hortelã ali, eu coloco na minha garrafinha, ó, e vou embora. Eu acho uma delícia. Pois é, vale a pena essa diversificação dos sabores, porque isso atrai a pessoa para beber mais água, né? No início a gente tenta estimular, ó, dá mais suco, dá chá, que é o hábito da pessoa, mas tem que ter um desconto só no suco, porque parte é a água, que é natural da fruta, e algumas vezes a pessoa acrescenta água, e a parte é a polpa mesmo, né? Que foi triturada, que foi dissolvida. Então, o suco, ele não hidrata tanto, um copo de suco não hidrata tanto quanto um copo de água, que é 100% água. Olha só, as pessoas até falam assim, mas eu tomo bastante água, eu tomo caldo, que já é água, eu tomo suco, que já é água, mas não é não, né, doutor? Água é água, suco é suco. Água é água, suco é suco. Mas o suco é uma boa ferramenta para começar o teu hábito de beber água. Exatamente. É verdade, doutor, que ao consumir alimentos ricos em fibra, é importante que beba uma boa quantidade de água, porque senão, ao invés da fibra soltar, ela prende? Isso pode acontecer, principalmente quando a pessoa bebe muito pouca água. A principal função da fibra nesse processo de tratamento do intestino preso é reter a água que a pessoa bebe. Naturalmente, a água tem um caminho para dentro do corpo, né? Vai para o sangue, vai para os órgãos, para hidratar aqueles órgãos, e fica um pouco de água dentro do intestino que é guardada pela fibra. Então, esse é o principal papel da fibra, mas existem outros, tem uma ação anti-inflamatória para prevenir doenças, inclusive o câncer, como eu já falei. Doutor, eu gostaria que o senhor explicasse, assim, quais são os sintomas da pessoa que tem a constipação, né, a prisão de ventre. O certo é ela evacuar quantas vezes ao dia? O certo é ela não ter esforço para evacuar. Então, existe uma regra mágica que você pode evacuar 3 vezes por semana ou até 3 vezes por dia. Isso seria, assim, a grosso modo, o saudável. Mas existem pessoas que evacuam 2, 3 vezes por semana e as fezes saem amolecidas.
Isso já pode ser considerado uma diarreia. Existem pessoas que evacuam dia sim, dia não, mas com muito esforço. E as fezes saem ressecadas, saem duras. Então, o importante é que a evacuação não cause esse transtorno, não cause esse incômodo para a pessoa. Os sintomas vão depender diretamente do represamento das fezes dentro do intestino. Então, as fezes dentro do intestino é natural ter bactéria. Então, quanto mais tempo as fezes ficam lá, mais essas bactérias vão produzir gases. Então, a pessoa pode ficar com a barriga muito distendida, muito grande. Pode ter eliminação de gases, também a flatulência pode acontecer em excesso. E pode ter dor, desconforto, principalmente do lado esquerdo, que é onde fica, vamos dizer, os centímetros finais do intestino grosso. Olha só, e quando sai sangue, né, em determinadas situações, é motivo de se preocupar também, doutor? É um motivo de se preocupar, porque o sangramento, ele indica, não importa a causa, ele indica que existe alguma falha, algum ferimento dentro da pele que reveste o intestino por dentro. Então, esse sangramento pode ser em decorrência do intestino preso ou pode ser uma outra complicação, um câncer de intestino, por exemplo. Olha só. Então, as fezes muito ressecadas, elas podem passar pela pele e isso irritar muito, causar fissuras, feridas e pode também causar o que é bem popular, as hemorroidas, que é nada mais, nada menos que são dilatações das veias que naturalmente existem no intestino, mas que esse aumento do esforço faz com que elas dilatem e elas podem até sangrar. Laxante acaba ajudando ou complicando mais a constipação, doutor? O laxante ele pode ser usado numa situação de emergência, né? Esses laxantes são comuns aí no dia a dia das pessoas, mas a gente não estimula que ele seja utilizado com frequência. Porque isso pode, vamos dizer assim, num português bem claro, acostumar o intestino e fazer com que ele passe a não funcionar ainda mais, ele fique até pior depois que a pessoa para de usar esses remédios. Então a gente estimula muito que o primeiro tratamento seja água e alimentos que contenham fibras. Aqui na região norte a gente tem muita coisa com fibra, o tucumã, o açaí, o buriti. Então aqui é muito rico nisso. E a gente tem que guardar um pouquinho da nossa fome para coisas que têm a fibra e diminuir esse espaço para coisas que não têm a fibra. Por exemplo, o pão, né? A tapioca tem muito pouquinha fibra, quase nada. Olha só. Como seria, doutor, um café da manhã bacana para quem tem a constipação? É um café da manhã variado. Isso é importante você perguntar porque as pessoas tendem a focar, por exemplo, na aveia, na ameixa, e isso faz com que a pessoa enjoe, passe a não gostar mais daquele sabor. Então a coisa tem que ser o mais variado possível, o mais diversificado possível e o mais colorido possível, porque as cores têm propriedades também, né? Os vegetais verdes têm muita vitamina B, muita vitamina K, vitamina A, as frutas amarelas e laranjas têm muita vitamina A e C e E. Então, essa diversificação das cores não só atrai visualmente, ela também trata de maneiras diferentes porque tem substâncias diferentes ali. As mulheres tendem a ter mais a prisão de ventre? Isso é uma verdade. Por quê, doutor? Existem questões hormonais, né? O estrogênio e a progesterona são os principais implicados. Até pouco tempo a gente imaginava que a progesterona era o principal. Mas hoje a gente vem quebrando esse paradigma cada vez mais e vendo que o estrógeno ele tem um papel assim fundamental na constipação. As mulheres grávidas, inclusive, elas sofrem bastante disso. As puérperas também? Justamente por essa questão do hormonal. As puérperas também, mas cada vez menos, né? Isso é uma coisa que vai, à medida que a criança nasce, esse tempo de regularização do hormônio, né, vai fazendo com que ela vai voltando à função intestinal normal. Uhum. Por exemplo, comer aveia com fruta, tem gente que come aveia com fruta, tem gente que come aveia no café, aveia em tudo quanto é canto. Isso acaba ajudando em certo ponto ou não? Ajuda sim. Inclusive, a aveia, comer a aveia e depois colocar a aveia junto com as frutas, isso já dá a diversificação que é importante para a pessoa não enjoar do gosto, né?
É importante frisar que hoje, você falou da aveia, hoje todos os alimentos vêm com um rótulo no verso dizendo as propriedades nutricionais. E lá consta também a quantidade de fibras. A gente deve comer em torno de 20 a 25 gramas de fibra por dia. Isso, para o brasileiro, é muito. É mesmo, doutor? O brasileiro costuma comer muito pouco fibra, em menos de 10 gramas por dia, é a média. E isso faz com que a gente tenha que realmente dobrar, ou mais que dobrar, a nossa quantidade de fibra no nosso dia a dia. As crianças, elas também podem sofrer da constipação, doutor? Sim, e com a dieta cada vez mais industrializada, isso vem sendo cada vez mais frequente. Existe algum tipo de remédio também, por exemplo, eu tomo um remédio, Flávia, para pressão ou afinar o sangue, algum tipo de remédio acaba... não é ajudando, mas o aparecimento demais, assim, a prisão de ventre? Sim. Complicando? Sim, principalmente antidepressivos, não todos, um determinado grupo de antidepressivos, e remédios para muita dor, que são geralmente derivados da morfina. Então, são pessoas que estão com problemas sérios, principalmente cânceres, que precisam tomar remédio todo dia para não ter dor ou para ter menos dor. Isso impacta diretamente no intestino. Existe que tipo de exame, no caso, né? A gente pode detectar problemas ali no ânus ou no gastro, como é que é? No intestino? A gente começa a pedir exame quando a gente tem uma suspeita que existe uma causa do intestino preso, que alguma coisa está fazendo o intestino ficar preso, ou que o intestino preso complicou, causou alguma outra complicação, alguma outra alteração. Então, se o intestino preso, de repente, tem um sangramento, vamos investigar se é o problema de hemorroida ou se era um divertículo que sangrou. Então, existem várias situações que o intestino preso pode piorar, pode exacerbar ou pode causar. Então, o exame é só quando a gente suspeita que o intestino preso, a constipação tem uma causa ou que ele esteja complicando com outra doença, outra alteração. Quais são as complicações da hemorroida, doutor? Principalmente sangramento e dor. Como é uma dilatação da veia, né, a veia, o sangue não corre muito bem ali, ele entra turbilhonado. E esse movimento de redemoinho que é feito lá dentro, isso pode juntar uma célula na outra e acabar formando um coágulo lá dentro. Isso é uma situação que dói muito, dói bastante, e é uma situação que exige que a pessoa vá no pronto-socorro. A dor, naturalmente, leva a pessoa para um pronto-socorro para tentar resolver no mesmo dia. Olha só que situação. Há casos também, talvez, que pessoas precisam usar supositório para evacuar? Sim, existe o famoso supositório de glicerina, que é bem antigo e que ele funciona bastante. É como se fosse um comprimido que é justamente desenhado para escorregar muito. Então, não precisa passar água, não precisa passar nenhum dispositivo. Algumas pessoas se sentem inseguras e acabam colocando, não teria problema, mas é um remédio que é feito exatamente para ser aplicado ali por via retal. Porque ele cria uma reação química ali no reto e isso ajuda a expulsar as fezes, dá o estímulo para expulsar as fezes. O senhor falou agora há pouco que as crianças também podem ter, né, a prisão de ventre. E eu lembro que a pediatra do meu filho falou também que os bebês também podem sofrer a prisão de ventre, porque eles podem ficar talvez ali de 2 a 5 dias sem evacuar, dá um nervoso na mãe, mas a gente pode dizer que isso é normal, doutor? Que ali está... Como é que a gente pode colocar? Está ficando mais forte ali o intestino? Como é que é? Não, a criança constipada não é normal. Isso é muito comum depois da puberdade, depois dos 10, 12 anos de idade. É o momento em que a gente tem o diagnóstico ou que isso começa a aparecer de forma mais comum. E na criança ela tem que sempre ser investigada. Isso é importante o senhor falar. Eu quero, inclusive, convidar você para as entrevistas aqui com a gente. O número do nosso WhatsApp é o 992051478, 992051478. Inclusive, você pode participar através das redes sociais, o Instagram da Band Amazonas. Você digita lá, Band Amazonas, coloca lá a sua pergunta via direct ou então via comentário da nossa foto. Doutor, eu quero muito agradecer essa participação. Armando Holanda, gastroenterologista, falando de prisão de ventre aqui com a gente. Muito obrigada
obrigada por esclarecer dúvidas, falar de um assunto que eu tenho certeza que as pessoas em casa deixam prestar mais atenção aqui nesse assunto. Que talvez seja até um pouco constrangedor conversar com uma amiga, conversar com o irmão, com a irmã, mas o doutor está aqui justamente para explicar para você sobre esse assunto. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, viu? Muito obrigada. Olha só, agora a gente troca de assunto para falar de uma situação. Olha só, ela é deliciosa, fácil de preparar, indispensável para acompanhar um filme ou até mesmo um Banho de Cidade, primeira edição, por que não? Se você gosta de pipoca, preste atenção agora nos benefícios dela na reportagem de Isabela Bastos. Basta ouvir esse barulhinho para dar água na boca. A pipoca pode ser preparada de várias formas. Salgada, doce, gourmetizada. Mas você sabia que além de gostosa, a pipoca também traz benefícios à saúde? Vitaminas do complexo B e ácido fólico, que estão diretamente ligados a doenças cardiovasculares e acidentes cardiovasculares. Também magnésio, que está diretamente ligado ao controle da glicemia, então é muito interessante para os diabéticos. Ele também é rico em fibras, que favorece o funcionamento intestinal, o controle da glicemia, né, do açúcar sanguíneo. Para garantir o efeito saudável é preciso seguir algumas regrinhas. Nada de exagerar nos óleos para fritar o milho. Sal apenas para dar gosto. Você aquece a panela por 3 minutos, coloca a quantidade de grãos que você vai utilizar e deixa estourar sem nenhum aditivo, ou seja, sem gordura alguma, e coloca um pouco de sal. Não tem problema em consumir sal, o excesso é que faz mal à nossa saúde. Na casa da Delcimária, todo mundo come pipoca. Mas agora, com a pipoqueira elétrica, ela eliminou de vez o óleo do lanche. Eu gosto desde a minha infância, porque eu acho gostosa. E principalmente porque eu sei que é saudável comer pipoca. Até a filha, que só comia pipoca com bastante sal, mudou os hábitos alimentares. Pois é, na realidade eu sempre gostei de comer pipoca com bastante sal. E aí eu ficava cutucando o sal que ficava no fundinho da tigela, assim, mas eu tive que me adaptar a comer o sal do jeito que a mamãe gosta, do jeito mais saudável. E hoje em dia eu gosto bastante. Para quem aposta na praticidade das pipocas de micro-ondas, o nutricionista alerta para o perigo dos industrializados. As gorduras contidas no pacote podem anular as propriedades benéficas do milho. É um milho numa alta quantidade de manteiga frito, que gera uma quantidade em excesso de calorias, causando o aparecimento de colesterol alto, triglicerídeos, que podem gerar futuramente um problema, um desfecho cardiovascular, como um infarto. Agora é só curtir um filme ou uma boa série com um balde de pipoca ao lado. Mas não vale exagerar. A quantidade recomendada para consumo é até 20 gramas de pipoca por dia para uma pessoa. Que delícia, Isabela! Olha só, a gente volta a falar da previsão dos astros aqui no Banho de Cidade, primeira edição. A gente já começa com você, Leonino. Os desafios da vida são muitos, mas você saberá superar todos com honra e dignidade. Negócios de casa e construção, escritura e imóveis serão levados adiante com sucesso. Os astros prometem uma paixão e grande atração no campo amoroso. O dia é bom para ganhar tempo em tarefas que exijam concentração. Tenha cuidado com a teimosia, ciclo de recompensas por esforços feitos no passado. O convívio no lar estará em paz. Números da sorte, 72, 9 e 36, a cor pink. Para você de Virgem, seu trabalho e a profissão que exerce estão lhe dando oportunidades de melhorar sua posição, sua renda financeira e também suas chances de promoção. Isto pode acontecer se você lutar pelos seus direitos e se interessar pela questão. Vai ter conversa animadora com o seu amor. É um excelente dia para gastos de ordem pessoal, como produtos de beleza ou compra de roupa. Atenção à sua segurança pessoal, tá bom? Evite ficar a sós em lugares distantes. Números da sorte, 1, 10 e 37, a cor amarelo. Para você de Libra, procure esclarecer os mal-entendidos em família. Você pode dizer uma coisa e os outros entenderem outra. Deixe bem claro suas intenções e, se for preciso, documente tudo para não restar nenhuma dúvida. Sinais de progresso no trabalho. No amor, chances de reconciliação caso tenha terminado uma relação
E agora, experiências amorosas estimulantes para quem está sem ninguém, para quem está solteiro. Os astros advertem quanto aos gastos sem controle. Números da sorte: 20, 83 e 92, a cor marrom. Para você de Escorpião, a Lua transita em seu paraíso astral, trazendo força e abrindo caminho para impor sua presença e melhorar seu otimismo. Confie mais em si e assuma liderança e poder. No setor amoroso, conserve o que tem em mãos e toque o barco para frente. Não exija demais das pessoas à volta e controle seu gênio. No trabalho, tudo vai dar certo, basta aguardar. Cuidado com a intoxicação alimentar, hein? Números da sorte: 12, 21 e 66, a cor do dia, a creme. E o Bandidade primeira edição vai para o intervalo e volta já já com mais informação para você. Bandidade primeira edição de volta aqui na tela da Band Amazonas. Agora a gente confere a previsão do tempo para hoje. Olha só, aqui em Manaus a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Período de céu nublado com chuva a qualquer hora. Olha só, a mínima é de 24 e a máxima de 30 graus. Em Alvarães, sol com muitas nuvens durante o dia. Período de céu nublado com chuva a qualquer hora. A mínima, olha só, é de 22 e a máxima não ultrapassa de 30 graus. Em Barcelos, a mesma previsão também, olha só, a mínima é de 24 e a máxima de 29. E nessa terça-feira em Tefé, sol intenso, mas com muitas nuvens durante o dia. Há possibilidade de chuva em áreas isoladas lá no município de Tefé. A mínima é de 22 e a máxima de 30 graus. Olha só, agora a gente confere a previsão dos astros aqui no Band Cidade, primeira edição. Sagitário, os caminhos estão abertos e a comunicação livre e solta faz você se sentir com mais esperança em tudo. Alguma coisa boa que espera pode acabar acontecendo para sua felicidade pessoal e profissional. No setor amoroso, uma surpresa pode deixar você muito feliz. A grana vai começar a fluir, mas ainda é preciso planejamento e controle dos excessos. Evite confrontos dentro de casa por motivos banais. A diplomacia deve ser exercida mais do que nunca com os parentes. Números da sorte: 94, 31 e 4, a cor branco. Para você de Capricórnio, um momento que convida a meditar e a sonhar, a fazer planos e analisar tudo em maior profundidade. Em resumo, pense melhor antes de tomar uma atitude impensada. Não faça besteira para não se arrepender depois. A pessoa amada quer e pode ajudar nisso tudo. Deixa que ela faça isso. É importante você confiar. Financeiramente, é hora de permitir fazer um agrado, comprar algo que te valorize, mas saiba, claro, presentear quem você ama. Olha só que legal, a saúde regular, viu? Capricorniano, números da sorte: 23, 86 e 50, a cor preto. Para você de Aquário, tenha calma. Abrace para o diálogo e o entendimento com os mais íntimos, a começar pelos familiares, bem como sócios e todos que têm interesses em comum com você. Festas e passeios podem ser divertidos, seu amor estará mais companheiro e vão aproveitar bons momentos juntos. Procure nutrir bons pensamentos, evite ser tão radical em seus comentários e opiniões. Seu magnetismo está em alta, procure nutrir bons pensamentos e evite aí, claro, você com esses comentários todos, né? Números da sorte para você: 44, 12 e 19, a cor verde. Para você de Peixes, as emoções estão exacerbadas e os ânimos também. Mantenha a calma e procure compreender as pessoas ou pelo menos ouvi-las sem reclamar. Você, Pisciano, está muito exigente com os demais, mas principalmente com a pessoa amada. No amor, se você está só, há chance de conhecer alguém interessante. Olha só que legal. Números da sorte para você: 44, 12 e 19, a cor amarelo. Olha só, o Band Cidade fica por aqui, mas antes a gente fala que a Aparecida é a escola campeã do Carnaval 2020 aqui em Manaus. Aparecida, parabéns, escola
Parabéns pelo desfile, parabéns a todos os envolvidos. Portanto, a Aparecida é a campeã do Carnaval 2020. O Banho Cidade fica por aqui, mas essa edição continua disponível na internet, na página da Band Amazonas, no Facebook e também no canal da Band Amazonas no site youtube.com. Um beijo grande, fica com imagens da escola campeã e até amanhã. O show vai começar. É de arrepiar, Aparecida. Vou te levar comigo aonde for.